Hoje vamos falar da economia internacional. Economia internacional também se enquadra dentro de macroeconomia. A economia internacional estuda as relações comerciais entre as nações, ou seja, estuda sobre o comércio internacional. Por que os países comercializam entre si? Como são escolhidos os bens e serviços que farão parte do fluxo de mercadorias do comércio internacional? Os países não produzem tudo o que os seus habitantes necessitam. Assim, há uma dependência de tecnologia existente entre países. Essa dependência acontece principalmente nos setores de alta tecnologia. Por exemplo, setores farmacêutico, de informática e eletrônica, devido às barreiras para a entrada nesse setor. As barreiras incluem altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em pagamentos de royalties, entre outros. Os economistas clássicos fornecem a explicação teórica básica para o comércio internacional através da teoria das vantagens comparativas. Essa teoria sugere que cada país deva se especializar na produção daquela mercadoria em que é relativamente mais eficiente ou que tenha um custo relativamente menor, ou seja, deve especializar-se na produção de bens e serviços em que possuem vantagens comparativas. Esta mercadoria em que se especializou será a mercadoria exportada e, por outro lado, esse país deverá importar aqueles bens cuja produção em território nacional implicaria um custo relativamente maior. Dessa maneira, aumenta-se o nível de bem-estar dos países envolvidos no comércio internacional. Por exemplo, o Brasil se especializaria na produção de minério de ferro e a China na produção de tecidos. O Brasil venderia minério de ferro para a China e compraria os tecidos chineses. Esses países podem apresentar essas vantagens comparativas devido aos recursos produtivos que o país possui, às condições climáticas, aos recursos naturais, à tecnologia, à cultura, entre outros. A teoria das vantagens comparativas não deve ser usada para justificar políticas de longo prazo, pois o bem-estar da população dos países que têm vantagens comparativas na produção de produtos agrícolas tende a diminuir. Por exemplo, vamos imaginar que existem dois países, o Brasil e o Japão, e que em cada um deles são produzidos apenas dois bens, soja e televisores. No Brasil, se as pessoas resolverem produzir apenas soja, seria possível produzir 2 milhões de toneladas de soja. Como todos os recursos seriam utilizados para produzir a soja, nenhum televisor seria produzido. Por outro lado, se o Brasil decidisse produzir apenas televisores, produziria 100 mil televisores. Esses dados podem ser observados nesta tabela desse slide. Se o Japão produzisse somente soja, ele poderia produzir 200 mil toneladas de soja. E se ele produzisse somente televisores, ele poderia produzir 400 mil televisores. O Brasil tem a vantagem na produção de soja, pois produziria 2 milhões de toneladas contra 200 mil toneladas do Japão. Por outro lado, o Japão teria vantagens na produção de televisores, pois poderia produzir 400 mil televisores, enquanto que o Brasil apenas 100 mil televisores. Se o Brasil se especializar na produção de soja e o Japão na de televisores, ou seja, o Brasil produzir somente soja e o Japão somente televisores, aumentaria o bem-estar nos dois países. Os países exportarão e se especializarão na produção dos bens cujo custo for comparativamente menor em relação àqueles existentes para os mesmos bens nos demais países exportadores.
Em consequência do comércio entre os países, surge a necessidade de estabelecer um controle sobre o fluxo de pagamentos e recebimentos realizados nas relações comerciais internacionais. E esse controle é realizado através do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, então, é um registro contábil de todas as transações realizadas entre os residentes do país com os residentes dos demais países num determinado período de tempo. São registradas no balanço de pagamentos todas as importações e exportações de mercadorias realizadas pelo país e o pagamento e recebimento de fretes, juros, royalties, patentes, seguros, empréstimos obtidos no exterior, entre outros. Todas as transações de um país com o exterior envolvem a compra e venda de moedas estrangeiras, que chamaremos de divisas. A moeda mais utilizada internacionalmente é o dólar americano. No Brasil, o órgão que faz a troca de moeda é o Banco Central. O critério de registro utilizado é lançar as saídas de divisas a débito e a entrada de divisas a crédito. O saldo da balança de pagamentos será igual ao total de créditos menos o total de débitos. Aqui podemos observar a estrutura do balanço de pagamentos. Então, no item A, temos a balança comercial, que vai ser responsável por registrar as importações e exportações. Então, em débito, nós vamos registrar as importações, ou seja, compra de divisas, que é igual à saída de divisas, e no crédito nós vamos registrar as exportações, que seriam a venda de divisas, que é a mesma coisa que a entrada de divisas. Já no item B, vamos registrar a balança de serviços, relacionada com o pagamento e recebimento de fretes, seguros, juros e royalties. Então, no débito, nós vamos registrar os fretes, os seguros, os juros e os royalties pagos. E no crédito, vamos registrar os fretes, seguros, juros, royalties recebidos de outros países. No item C, temos as transferências unilaterais, que são as transações sem contrapartida. Então, em débito, vamos registrar os donativos enviados para outros países e no crédito, os donativos recebidos de outros países. Assim, a balança de transações corrente, que são as transações realizadas com bens e serviços, seria o resultado líquido dos itens A mais B mais C. O E seriam a balança de capitais, que são as transações que envolvem a saída e entrada de divisas, mas não significa o recebimento e envio de mercadorias ou serviços. No débito, vamos registrar os empréstimos efetuados, os investimentos nacionais realizados no exterior e a amortização dos empréstimos efetuados. Já em créditos, vamos registrar os empréstimos recebidos de outros países, os investimentos estrangeiros no país. Por exemplo, vamos imaginar que o Brasil, em um determinado ano, tenha exportado 38 milhões de dólares em mercadorias e importado 35 milhões de dólares em mercadorias. Neste mesmo período, o Brasil pagou 2 milhões de dólares de frete, 1 milhão de seguros e 3 milhões de juros. Navios brasileiros receberam 1 milhão de dólares de frete e, além disso, o país recebeu 1 milhão de dólares em donativos. O balanço de pagamentos nesse ano, então, fica da seguinte forma. Na balança comercial, que seria o nosso item A, vamos registrar em débito 35 milhões de dólares em importações. E no crédito, vamos registrar 38 milhões de dólares em exportações. Então, o saldo dessa balança comercial será igual a 3, ou seja, 38 milhões
menos 35 milhões. E como exportamos mais do que importamos, esse saldo ele é um saldo credor. Já na balança de serviços, vamos registrar 2 milhões que foram pagos em fretes, 1 milhão pagos em seguros e 3 milhões pagos com juros. E no crédito, vamos registrar fretes recebidos que foram de 1 milhão. Nesse caso, se somarmos as contas de débito, que são 2 mais 1 mais 3, são 6 milhões, e subtrairmos o crédito, que foi 1 milhão, nós teremos 5 milhões de saldo. E nesse caso, o saldo ele é devedor, pois o débito foi maior do que o crédito. Nas transferências unilaterais, vamos registrar 1 milhão de donativos recebidos. Como não houveram donativos enviados, aqui temos um saldo credor de 1 milhão. Já a balança de transações correntes, que é o resultado de A mais B mais C, ficaria com um saldo devedor de 1 milhão. A balança comercial apresentou um saldo credor de 3 milhões de dólares, que somado com o saldo devedor da balança de serviços de 5 milhões de dólares, com o saldo credor das transações unilaterais de 1 milhão de dólares, chegou a um saldo devedor de 1 milhão de dólares, que seria a balança de transações correntes. Continuando o balanço de pagamentos, vamos imaginar que as empresas estrangeiras decidiram investir 1 milhão de dólares no país e que as empresas brasileiras tomaram 1 milhão de dólares em empréstimo no exterior. Assim, a balança de capitais, nós vamos registrar 1 milhão de empréstimos recebidos e 1 milhão de investimentos estrangeiros no país do lado do crédito. Ficamos dessa maneira com um saldo credor de 2 milhões, já que não tivemos empréstimos efetuados, nem investimentos nacionais no exterior e nem a amortização dos empréstimos. Assim, o saldo devedor da balança de transações correntes é compensado pelo saldo credor da balança de capital. Isso faz com que o balanço de pagamentos feche com um saldo credor de 1 milhão de dólares neste período. Agora vamos ver um outro conceito importante, que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço das moedas estrangeiras em relação à moeda nacional, ou seja, é a medida de conversão da moeda nacional em moeda de outros países. Por exemplo, vamos supor que o dólar esteja custando 5,29 de real. Isso significa trocar 1 dólar por 5,29 reais. A determinação da taxa de câmbio ocorre geralmente de dois modos. O primeiro seriam taxas fixas de câmbio, quando as autoridades econômicas, no caso o governo, definem ou fixam as taxas de câmbio. E o segundo seriam com taxas flutuantes, quando a taxa de câmbio depende do funcionamento do mercado, flutuando automaticamente em decorrência das pressões de oferta e demanda por divisas estrangeiras, ou seja, pela moeda estrangeira. Neste caso, a determinação da taxa de câmbio ocorre pela oferta e procura de divisas. Este gráfico nos mostra o ponto de equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda, originando uma taxa de câmbio T. Uma taxa elevada de câmbio significa que o preço da divisa estrangeira está alto, ou que a moeda nacional está desvalorizada. Os exportadores e as divisas oriundas da contratação de empréstimos externos e investimentos feitos no nosso país pelas multinacionais constituem a oferta de moeda no mercado de divisas. Já os importadores e o pagamento de empréstimos externos constituem a demanda por moeda estrangeira no mercado de divisas. Em resumo, podemos dizer que a economia internacional analisa as relações econômicas do país com o resto do mundo. Não é possível pensar o mundo que vivemos hoje sem o comércio internacional. O balanço de pagamentos é uma forma de controlar as entradas e saídas de divisas de um país, ou seja, o fluxo financeiro entre os países. As taxas de câmbio influenciam o comércio internacional. Muitas vezes, alguns produtos de alguns países perdem competitividade internacional
por se tornarem mais caros devido ao câmbio desfavorável. Por hoje é só e até a próxima.